Nos é difícil de entender o drama do Senhor Jesus Cristo naquela noite. Aquela cruz era fundamental para a sua salvação, para a minha salvação. E uma das estratégias que Satanás usou foi tentar oferecer alternativas ao Senhor Jesus Cristo, que sem a morte na cruz, sem o sofrimento na cruz, ele pudesse chegar ao seu sonho ou desejo. Uma alternativa mais confortável que a cruz. Mas, em não podendo evitar que Jesus passasse pela cruz, o diabo entendeu que era a hora de tentar eliminá-lo. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É a vossa hora e o poder das trevas. Ele viveria uma realidade de que seria, de alguma maneira, alvo da ação satânica sobre ele. E aquilo era necessário para que a vitória fosse estabelecida. Vamos lembrar, ele tinha estado com seus discípulos à mesa, participando da ceia e da celebração da Páscoa. Ele tinha lhes ministrado na ocasião. Então o texto nos diz, já tarde na quinta-feira, para a nossa visão, então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Se lemos na passagem paralela de João 18, diz: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então veja, a prática do Senhor era o quê? Ministrava ao longo do dia em Jerusalém. E à noite ele passaria fora de Jerusalém, saía da cidade, cruzava o Cedron, um pequeno rio, entrava na montanha, no Monte das Oliveiras, ali tinha um olival, ali tinha um lugar específico que Mateus descreve. Veja, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem aqui enquanto eu vou orar. Judas sabia da prática de diariamente, depois de servir e ensinar em Jerusalém, ele saía para esse lugar onde ele podia descansar. Era um lugar mais fresco, tinha alguma privacidade. Sabe-se que o Getsemane era um lugar privado, tinha um dono. Mas seguindo a visão que Lucas já apresenta de colocar alguns anônimos na história, por exemplo, quem era o dono daquele burrinho que foi precedido para que Jesus entrasse na cidade? Não se fala. Quem era aquele homem que estava carregando um vaso de água, que serviu como guia e orientação para os discípulos? Nós não sabemos. Quem era aquele homem que cedeu o espaço para que eles fizessem a ceia? Não sabemos. Quem era o homem que era o dono daquele Getsemane, que significa prensa de azeite? Nós não sabemos. Vários anônimos estiveram servindo a Jesus e provavelmente o dono daquele local era alguém que se simpatizava com a causa do Senhor e cedia livremente para ele estar ali com seus discípulos. Mas aquela era a hora que Judas já estava na sua atividade, fazendo o seu último momento, identificando para a liderança judaica onde prender Jesus longe da multidão. Naquele lugar ali no Getsemane, Jesus viveu a mais profunda angústia e tristeza. E a sua resposta naquela circunstância em que ele viveu foi uma resposta de oração. Naquele contexto ele esteve orando ao Senhor, dada a crise que ele estava vivendo, e era uma crise efetiva. Agora, a maneira como ele lidou com a sua crise, com sua tentação naquele momento, eu diria, é uma boa lição
para nós aplicarmos quando nós estamos vivendo nossas crises.